Entrevista. Recentemente, tivemos uma polêmica sobre a publicação de um edital que liberava 80 vagas destinadas a integrantes do MST e quilombolas que estivessem interessados em cursar medicina na Universidade Federal de Pernambuco, no campus Caruaru. As vagas eram voltadas para beneficiários do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou ontem a decisão que suspendia o andamento do edital, mas ainda cabe recurso. Mas para entender melhor esse assunto e esse tema, a gente conversa agora com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes. Reitor, bom dia, seja bem-vindo à Cidade FM. O senhor vai conversar aí com mais de 50 municípios no interior do estado e vai conversar com o mundo pela internet. Para iniciar, ninguém melhor que o senhor para explicar como foi que surgiu essa ideia, né? A gente viu que isso já é previsto, mas o senhor sabe, né? As narrativas começam a acontecer, as polêmicas, e a gente precisa entender melhor. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação falar com você, né, e com toda a sua audiência, né, para tantos municípios importantes do nosso estado. É um grande... Essa política do PRONERA, ela existe desde 1998. Foi criada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso e é voltada, portanto, a apoiar a educação, né, nos diferentes níveis e modalidades, certo? Da alfabetização até a pós-graduação, junto às pessoas que estão assentadas ou são beneficiárias de crédito fundiário, de crédito rural, né? Então nós estamos conversando com o INCRA há aproximadamente 3 anos, fazendo, portanto, os estudos, fazendo as articulações para receber os recursos que o INCRA financia a turma, né, a turma extra de medicina, assim como financiar as turmas extras de todas as demais universidades do Brasil, né? E dessa forma a gente lançou esse ano o edital, já é o edital de seleção, com 80 vagas, são vagas extras. As vagas regulares continuam à disposição dos estudantes, da sociedade. Nós estamos criando vagas extras para atender especificamente uma política pública nessa parceria entre a Universidade Federal e o INCRA/PRONERA, né? Não se trata, é importante dizer, né, assim, o MST é atendido enquanto movimento. Não, nós estamos fazendo para pessoas assentadas, nós estamos fazendo para pessoas acampadas, fazendo para pessoas que recebem já o crédito fundiário no Brasil, professores e professoras que trabalham com o pessoal beneficiário. Então, uma ampla categoria. E nós temos um diagnóstico que indica que existe mais de 1.200.000 pessoas famílias assentadas no Brasil. Então, um programa amplo, voltado, portanto, a formar gente para as áreas rurais, que nós temos muitas dificuldades de ter médicos com qualidade, bem formados, nas áreas rurais do Brasil e especialmente aqui no Sertão e no Agreste Pernambucano, no interior do Sertão e Agreste Pernambucano. Então, é um compromisso da universidade formar também para essa população. Reitor Alfredo, a informação que nós recebemos é de que o processo seletivo seria um processo diferente daquele que é realizado para o ingresso dos demais alunos, que seria feito a partir do histórico escolar e não da nota do Enem, por exemplo, ou do tradicional vestibular. O que o senhor pode nos explicar sobre este processo de ingresso? O processo de ingresso é esse mesmo. Nós temos uma seleção especificamente dirigida para o curso do PRONERA, assim como os demais cursos das outras universidades, né? De maneira geral, a universidade tem autonomia de especificar essa questão. Então, como se trata de um público específico, esse público específico, portanto, não participa necessariamente das seleções tradicionais já mencionadas aqui por você, como o SESU ou como o Enem. Então, nós precisamos dirigir essa seleção especificamente para essa população. Eles têm que ter terminado o ensino médio, que é um requisito para entrar
em toda e qualquer universidade no Brasil. Tem que ter médias elevadas, né, para poder passar, porque nós vamos analisar o currículo dos últimos 3 anos. É um pouco, guardado as devidas proporções, né, como o SSA aqui da Universidade de Pernambuco, né, que faz provas específicas para primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui nós estamos baseando, portanto, no currículo, e aqueles que têm as médias mais altas entrarão. E também fazemos uma prova específica na área de redação, para saber se existe uma redação consistente, o domínio da língua portuguesa, ou seja, requisitos fundamentais para ingressar na universidade. Mas eu acho que é muito importante a gente destacar aqui nesse momento que quem entra num curso de medicina na nossa universidade, na Universidade Federal de Pernambuco, ele vai ter 6 anos de estudos na nossa universidade. 6 anos. Terá uma carga horária de mais de 8.000 horas aula. Terá que passar em todas as disciplinas de todos os semestres e fazer um internato também, né, que é aproximadamente 60 horas semanais de internato ali nos últimos 2 anos do curso. Então, um curso muito puxado, e nós temos a segurança do poder transformador, portanto, do conhecimento para formar médicos competentes que dominam, portanto, a área na qual irá atuar, né, para poder servir a população. Então, veja que eu não quero fazer nenhuma crítica, que não me cabe fazer isso, mas em outras situações, se você tem recursos, você passa num curso de medicina das instituições particulares que existem aí, independentemente dessa questão dessa questão da avaliação. Então, nós temos muito cuidado nesse processo, temos 2 cursos de medicina em andamento na universidade, todos 2 são bem avaliados, são nota máxima na avaliação do Ministério da Educação, e nós estamos, para além das vagas existentes, nós estamos fazendo, portanto, essa vaga extra. E nós já temos um número de inscritos, né, que supera, portanto, a concorrência normal dentro da universidade, ou seja, foram mais de 1.200 inscritos nesse processo para a gente selecionar apenas 80 pessoas de todas as regiões do Brasil. Claro, muitos pernambucanos, né, que o curso também está aqui. Então, é nesse sentido que a gente também valoriza a qualidade e a capacidade da universidade de transformar a vida das pessoas no processo de formação. Reitor Alfredo, ainda em cima dessa questão, o senhor explica que a decisão para o modo de ingresso é de competência exclusiva da universidade, mas é um modo diferente e é exatamente nele onde reside a maior crítica, porque aqueles que são contrários defendem que ele fere o princípio da isonomia. Qual é a explicação técnica por que a Universidade Federal de Pernambuco decidiu por um modo de ingresso diferente do habitual para esse público específico? Por que não o Enem e por que fazer essa seleção por currículo? Isso, como nós colocamos aqui, eu acho que eu espero que a população possa compreender. Existe uma política nacional chamada Pronera, certo? Ela oferta hoje mais de 27 cursos de graduação nas diversas regiões do Brasil, em várias universidades. E cada universidade, portanto, escolhe a sua forma, define a sua forma de seleção nos respectivos cursos. Nós optamos, em função da clientela específica de assentados, né, de pessoas que estão nas áreas de reforma agrária, coordenado pelo INCRA, financiado pelo INCRA, que eles têm cadastro, etc. Então, nós, nessa negociação, nós definimos um perfil específico para receber essas populações. E essas populações, portanto, merecem, digamos assim, uma política que faça também a reparação histórica pela falta tradicional de exclusão, né, que já existe há bastante tempo dessas oportunidades. Então, é um curso, um processo seletivo legítimo, a universidade tem autonomia para definir essa questão, não é beneficiário aqui de absolutamente ninguém, né? Ninguém. Eu me lembro aqui, você fazendo essa pergunta, eu não sei se você conhece a história da Lei do Boi, né? Entre 1968 até 1985, para determinados cursos da área de veterinária, agronomia
né, das universidades, especialmente das universidades rurais. Havia vaga exclusiva para filhos de agricultores, de proprietários de terra, etc. Essa sim era uma política que você já pode deduzir que ela era exclusiva para beneficiar determinados grupos. Então, essa aqui é mais ampla, ela está atendendo todo mundo do Brasil, e nós tivemos um nível de inscrição da ordem de 1.200 pessoas inscritas, o que permite fazer uma seleção bastante rigorosa em relação a essa questão. O reitor, agora veja, se o senhor me permite, se a gente for falar sobre reparação histórica, existem outros, né, tantos grupos, né, que precisariam de um incentivo tão maravilhoso quanto esse, né, e que, infelizmente, tem que passar pelo crivo aí de estudar bastante, de prestar o vestibular, tirar uma boa nota no Enem. Como é que vocês estão se preparando para lidar com essas críticas se você me indicar uma política pública que possa ser dirigida a outros públicos específicos, como você está colocando, nós nos colocamos à disposição para trabalhar e realizar também essa iniciativa. Não, eu estou dizendo a você, porque essa é uma política consolidada de 28 anos, tá certo? Se você me indicar qualquer outra, eu estou presente. Nós temos parcerias, por exemplo, com a SECADI, estamos formando grupos específicos aqui na área de educação, educação escolar quilombola, é uma turma específica para a população quilombola, formada por professores. Temos outras iniciativas dentro da universidade voltadas para grupos específicos. O grande problema, aqui com todo respeito, viu? O grande problema é porque a área é uma área de muito privilégio e de muito poder social. Nós ofertamos cursos no Brasil todo, na área de formação de professor, pedagogia, licenciatura em geografia, licenciatura em história, agronomia, dentre outros, e nunca houve uma polêmica desta ordem. Por quê? Porque se trata de posições, infelizmente, menos privilegiadas do ponto de vista social. Como está se tratando, portanto, da profissão médica, e nós queremos incidir para formar médico para o interior, para atender no interior do Estado, seja do nosso Estado ou dos estados vizinhos, nós precisamos, portanto, ter uma parceria com o Pronera que financia esse processo. Mas, olha, de coração, eu fico absolutamente aqui à disposição de vocês ou de qualquer outra pessoa para estudar outras parcerias que nós possamos dirigir também essas oportunidades na Universidade Federal de Pernambuco. Nós estamos dobrando o esforço docente para atender essa turma e faremos também, se for o caso, podemos construir essa política em outras áreas. Assim, quem é a favor da educação não coloca limites, trabalha para que ela se materialize. Estamos conversando com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes. Reitor, a classe médica já se pronunciou, né? A gente apresentou aqui a visão do Conselho Regional de Medicina e a gente queria saber como é que está esse relacionamento, né, da Universidade Federal de Pernambuco com as entidades de classe em relação a esse tema. Porque se já está consolidado, é preciso conversar, porque esses profissionais também devem ser abraçados por essas entidades de classe. Perfeitamente. Olha, eu lamento que o CIMEP, que é o sindicato, assim como o CREMEP, tenha entrado na justiça sem antes procurar a Universidade Federal para conversar. Nós ficamos sabendo desta medida por meio da notificação judicial e das mídias sociais de políticos ligados à classe médica que anunciavam esse processo. Nós temos uma excelente relação com o CREMEP, temos também com o sindicato, e estamos abertos para conversar com toda e qualquer pessoa. Todas as nossas formaturas aqui da Universidade Federal de Medicina, tanto aqui de Recife quanto a de Caruaru, conta com a participação, portanto, dessas duas entidades médicas. Então, não entendi, sinceramente, porque não fomos acionados, né, para conversar inicialmente sobre este processo, né? Então, estou também à disposição, obviamente, né, dos senhores e senhoras que representam tanto o CREMEP quanto o CIMEP para conversar e a gente fazer a melhor tratativa nesse caso. Certamente é necessário porque serão futuros médicos, né, que atuam nessa região aqui do estado e participarão, se associarão a essas duas entidades. São entidades históricas, importantes, nós temos muito respeito por elas. Reitor, eu gostaria de voltar a um tópico que o senhor colocou agora há pouco na sua fala. O senhor disse que a questão
da polêmica tem muito mais a ver com o fato de ser algo da classe médica do que de outras áreas, e que a Federal já há algum tempo tem cursos, e o senhor citou alguns, né, que são feitos especificamente para esse público e que não geraram essa repercussão como o de agora de medicina. Então eu gostaria de perguntar para o senhor, se o senhor pudesse desenvolver um pouco mais essa questão, explicar há quantos anos isso já é feito, que turmas são essas e qual é o processo de ingresso, se o processo de ingresso é semelhante para esses outros cursos. Os ingressos também entram com avaliação de currículo e não pelo Enem? Isso, veja só, o que você está colocando é uma questão muito importante, né? Porque o foco aqui tem sido o processo de ingresso, né? E não a capacidade da universidade, que tem professores altamente qualificados, tá certo? Gente com doutorado, pós-doutorado, que quando recebe os estudantes, eles também serão transformados pela vida dentro da universidade. Isso é o que acontece. A universidade, nós recebemos por ano, aproximadamente 7 mil estudantes. Veja só, a universidade recebe 7 mil estudantes, tanto da educação básica, quanto da básica pública, quanto das instituições particulares, tá certo? Então, esses estudantes passam por um processo de transformação em função da vivência com o conhecimento, com a iniciação científica, com a monitoria, com a sala de aula, as experiências de aula de campo, as viagens que se promovem, etc. Então, no caso de medicina, são 6 anos, né, profundamente imersos nesse processo. Então, não dá para achar que as pessoas chegam aqui de um determinado nível e vão continuar, portanto, do mesmo nível, né? Então, a universidade faz esse processo de transformação e isso é fundamental. Eu falei que nós temos hoje, portanto, cursos em parceria com o Pronera em todas as regiões do país, né, e em várias universidades, né? São, se eu não me engano, de graduação, por exemplo, tem aproximadamente 27 cursos de graduação sendo tocados na área de veterinária, na área de agronomia e também de formação de professores. Então, eu quis dar uma ênfase aqui à minha fala, né, e com muito cuidado, obviamente, né, que como se trata de uma área mais privilegiada do ponto de vista econômico, do ponto de vista do prestígio social, etc., a polêmica resulta, portanto, disso. Ninguém judicializa quando a gente está formando professores, né? Eu fiz referência aqui que nós temos um curso de educação escolar quilombola, em parceria com a SECADI, do Ministério da Educação, especificamente desenhado para essa população, financiado para essa população. Então, também não há, digamos assim, polêmica nesse sentido. Então, o que eu estou querendo ressaltar aqui é isso, mas nós estamos muito seguros da decisão que tomamos. A universidade tem autonomia para criar e fechar cursos, tem autonomia para criar turmas e fechar turmas, né? E nós seguimos rigorosamente o que estabelece a legislação nacional. Pensando, viu, é importante dizer, nós estamos pensando em ter impacto junto àqueles grupos, né, que tradicionalmente não são beneficiários dessas questões. O que acontece, Reitor, o que me acontece é que há uma judicialização nesse caso, que é uma tentativa de impedir com que a autonomia da universidade, né, se concretize na oferta de cursos específicos. Reitor, eu gostaria de reforçar a questão central. O senhor reforça agora que existem outros cursos. Eu gostaria de perguntar para o senhor novamente, qual é o modelo de ingresso nesses outros cursos? Também é análise de currículo? Dos cursos da Universidade Federal, seleção específica para a população especificamente destinada. Seleção específica, não para o Pronera, as universidades seguem modelos diferentes. Mas, assim, existe também modelos específicos. A Universidade Federal tem feito baseado em seleção específica, dirigida para a população especificamente, que é objeto da ação, vai ser o sujeito da ação. Ou seja, se for para a formação de professores ou para a formação de médicos, é o mesmo modelo que está sendo usado agora nesse curso, é isso? É seleção de currículo. Nós procuramos trabalhar dirigido para a população especificamente atendida.
Reitor... Mas olha, o mais importante, eu acho que vocês, como comunicadores, né, dessa área, é que a gente está levando uma oportunidade essencial. Você não pode ver com preconceito, a não ser que se trata de um curso do MST, não se trata disso. Se trata de um curso de uma política pública que tem 28 anos de existência, né? Essa judicialização de lacração que a gente tem assistido é para as pessoas ir para as mídias sociais e tentar se projetar. Né? Concretamente, eu não vi, durante esses 6 anos que eu estou na gestão, nenhum desses políticos defender recursos para universidades federais. Nenhum foi para a mídia dizer precisa dinheiro para a Universidade Federal, a universidade precisa de dinheiro para isso, para aquilo. Nenhum deles. Certo? Reitor, então, assim, é preciso entender, reitor, o compromisso que a universidade tem com as populações e fazer o combate às desigualdades educacionais, né, que tradicionalmente graça aqui em nosso estado e no Brasil de maneira geral. Em nenhum momento a gente está focando aqui se é MST, se é quilombola ou se é outro grupo. O anúncio da matéria foi feito dessa forma, eu só estou chamando a atenção. Mas é por causa do Pronera, né? E aí a gente está tentando entender com o senhor como é o processo de ingresso, como é que vai funcionar. O objetivo da entrevista é esse, né? Existe a polêmica, existe o pronunciamento das entidades de classe, e aí um outro detalhe que a gente queria conversar com o senhor deixou claro aí que é uma preocupação principalmente de atuação dos médicos na área rural, e aí esses profissionais, eu não sei nem se isso é possível, né? Eles serão restritos a atuar nessas áreas, ou não, né? Eles serão médicos com toda a formação que a Universidade Federal de Pernambuco garante. Isso. Eles serão médicos, né, que atuarão, obviamente, aonde quer. Para que nós pudéssemos definir, digamos assim, a destinação futura dos médicos que são formados na Universidade Federal e nas outras, precisaria de uma política nacional, dizendo que quem estuda 6 anos aqui na universidade, ou 4 anos, etc., deveria se destinar a fazer um estágio civil, alguma coisa dessa natureza, em áreas, portanto, escolhidas pelo governo para atender determinadas populações. Essa lei não existe. Então, o que nós temos são dados estatísticos das vários cursos que já fizeram parceria com o Pronera, e nesses dados estatísticos indicam, sim, que mais de 60% daqueles que terminam seus cursos voltam a atuar na sua região. O caso do nosso curso de medicina aí de Caruaru, portanto, nós temos indicadores bastante consolidados ao longo dos anos, que mostra que mais de 50%, são 56%, atuam nas regiões de onde vieram para estudar na universidade. Ou seja, a política de interiorização, ela é efetivamente exitosa, porque leva aqueles estudantes a atuar na sua região, estar perto da sua família, atender as suas comunidades e assim sucessivamente. É importante destacar, reitor Alfredo Gomes, que a questão ela gera um debate, a sociedade é diversa e nós estamos especificamente tocando na questão da política de ingresso, porque é nesse ponto em que reside a polêmica. Então, insistir neste assunto não nos coloca aqui deste ou daquele lado. É apenas a prestação de serviço às pessoas para que o senhor possa explicar. Quando o senhor falou sobre outros cursos, faz parte do processo da entrevista tentar entender como que se dá a política de ingresso nesses outros cursos, se é igual àquela que está sendo aplicada aqui. Não se está assumindo lado algum, apenas está tentando contribuir com o debate, abrindo compreendo ao senhor para que o senhor responda em nome da universidade. E aproveitando também a reta final desse espaço, perguntar ao senhor a respeito da questão do recurso, né, do orçamento da universidade. Não muito tempo atrás, o senhor convocou uma entrevista coletiva, falou à imprensa sobre o contingenciamento de recursos no orçamento da universidade. E o senhor disse agora que o Pronera financia esses cursos. Então, não há impacto orçamentário desses cursos para a universidade, porque eles são completamente financiados. O senhor pode explicar um pouco melhor como é que se dá essa política de financiamento? Isso. O curso ele é custo zero para a universidade, né? Existe uma descentralização de recursos, especialmente destinada a financiar o curso, né? A financiar o curso em todas as suas etapas, né?
Então, nós recebemos esse recurso veio aqui para a nossa universidade, e agora nós, já que temos agora vencido essa etapa da liminar, nós vamos agora dar continuidade ao processo seletivo e iniciar a turma. Nesse processo todo, nós vamos aplicar recursos específicos destinados. Isso é um ponto muito importante. Por outro lado, dizer, por exemplo, que as universidades federais, né, elas vêm numa situação de crise orçamentária há bastante tempo, né? Eu costumo dizer que em 2014, o orçamento de todas as universidades federais era de 8 bilhões e 100 milhões. Eu estou falando de recurso discricionário, é o recurso para fazer a manutenção e o funcionamento das universidades, né? Hoje, esse recurso está na ordem de 6,5 bi. Então, nós tivemos, no governo passado, cortes tão profundos que não conseguimos ainda recuperar a nossa capacidade, portanto, de financiamento. Então, nós estamos aí com 2 anos do atual governo, né, com algum tipo de recomposição, mas, infelizmente, essa recomposição não acompanhou, né, digamos assim, as necessidades institucionais, educativas, né, das universidades. E aí nós estamos lutando para que essa recomposição seja feita. Eu sou uma pessoa que, vocês sabem, eu vou permanentemente lutar pela minha instituição e pela minha comunidade. Então, não tendo recurso, eu vou atrás, eu faço a fala, etc., de forma sempre respeitosa, mas não deixo de indicar a necessidade da recomposição imediata, ainda esse ano, de recursos para as universidades federais. Reitor, só uma última questão, rapidinho. Eu queria que o senhor explicasse como é que se dá esse financiamento do Pronera. Esse valor, ele é entregue à universidade de uma vez só? São aportes mensais ou anuais, já que são 6 anos de curso? Como é que se dá? Nós recebemos um valor integral, né, para o funcionamento do curso. Esse recurso vem aqui para a universidade, ele é gerido em parceria com a nossa fundação de apoio, que é a FAD, né? Então a FAD, portanto, faz o repasse mensal, né, para a realização do curso. Então, tem uma coordenadora do curso, a coordenadora do curso é a ordenadora de despesa, encaminha para a gente as solicitações, né, e a gente diga a FAD, e aí ele é executado mensalmente. Então, para pagar despesa, transporte, pagar a questão dos estudantes, questão dos professores, aula de campo e assim sucessivamente. Muito bem, o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Gomes, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Reitor, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado também pela oportunidade. Muito bom conversar com vocês. Um abraço. Muito obrigado. 9h01 aqui na sua Cidade FM.